Queridos irmãos, quero convidá-los para abrir suas Bíblias ou acessar o texto, a carta de primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, iremos ler a partir do versículo 20. Amém? Então, leiamos a palavra de Deus. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Só eu restei dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e ponham sobre a lenha. Mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe atearei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: Está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que lhes havia sido entregue, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responda-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. E eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que esteja em alguma viagem. Talvez esteja dormindo e precise que o acordem. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue neles. Depois do meio-dia, eles profetizavam até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz. Ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias preparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre ele a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei a segunda vez. E eles fizeram segunda vez. De novo disse: Fazei-o a terceira vez. E eles fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra.
Responda-me, ó Senhor, responda-me para que este povo reconheça que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração para Ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Bendito seja a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, esta é Tua palavra. Palavra bendita, que traz vida e esperança, de um Deus que não muda com a variação do tempo e com os pensamentos humanos. Eu te peço que ela possa encontrar morada em cada coração nessa manhã, e que possa frutificar para a honra e glória do Teu nome. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Ao dizer, ou ao ouvir essa frase, fogo dos céus, o que vem à sua mente? Você consegue captar a ideia de que é possível Deus enviar fogo dos céus para a terra? Você consegue conceber que Deus, no seu infinito poder, graça e amor, Ele tem poder hoje, caso Ele queira, para fazer a mesma coisa que Ele fez aqui nos dias de Elias? Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. A dificuldade de muitas pessoas em acreditar que isso possa se tornar verdade, é que nos dias atuais nós competimos com a indústria cinematográfica. E na indústria cinematográfica, com as salas de cinema 3D, 4D e outros Ds a mais aí que possam existir, os cineastas, eles procuram desenvolver filmes que expressem ao máximo uma realidade. De maneira que pensar na possibilidade de fogo vir do céu é uma coisa um pouco difícil, parece cena de Hollywood. Por um outro lado, podemos ter dificuldade de acreditar que Deus possa mandar fogo dos céus por causa da ciência. A ciência, ela tem várias teorias e ela lança vários questionamentos a respeito dessa possibilidade de um céu azul, cheio de poluição, como o de São Paulo, do nada cair fogo do céu. A ciência olha isso como impossível. Talvez um meteoro, mas além do meteoro, fogo surgir, cair do céu, isso não acontece, isso não aconteceu. Tanto pelo olhar da indústria do entretenimento, como o olhar um pouco crítico da ciência, pensar na possibilidade de Deus enviar fogo dos céus, torna-se numa possibilidade muito pequena, nula ou quase remota. Deus, na ótica de muitas pessoas, não fez muitas coisas, como, por exemplo, parar o sol, através da oração de um dos filhos dele. Tudo isso, essa crítica, ou falta de fé, que Deus é poderoso para mandar fogo dos céus, ela tem um propósito. Tem um propósito de fazer com que a nossa mente comece a limitar o poder de Deus. Deus, ele não pode enviar fogo. Deus não pode fazer algumas coisas. E assim nós começamos a alimentar a nossa mente, o nosso coração, ao ponto de dizer apenas que Deus apenas se manifesta na Páscoa, quando nós celebramos o feriado, e no Natal, através de um presépio. Deus, ele faz coisas extraordinárias. E o extraordinário acontece todos os dias. Refletir sobre o extraordinário é arrazoar em certos acontecimentos que fogem do comum da vida. É pensar em possibilidades improváveis e de difícil compreensão por meio da lógica. Entender que fogo possa vir dos céus é algo que foge da lógica, foge da nossa compreensão. Mas hoje pela manhã eu quero olhar com você esse texto que foi lido e aprender com você
as verdades do Deus eterno, que nos ensina que Ele não mudou e que Ele é o mesmo Deus com poder para não apenas mandar fogo dos céus, mas para fazer coisas grandiosas, coisas extraordinárias acontecerem, como por exemplo, dar vida a pessoas que morreram, vida a pessoas que estavam mortas em seus pecados e delitos, e Deus o ressuscita espiritualmente. Mas antes de tudo, vamos olhar para Israel antes do fogo. Vamos olhar um pouco esse cenário que estava acontecendo. Após a morte do rei Salomão, a nação de Israel se dividiu em 2 reinos. O reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. O reino do sul estabeleceu a sua capital na cidade de Jerusalém. Já o reino do norte estabeleceu a sua capital na cidade de Samaria. Tanto o reino do norte como o reino do sul praticaram coisas horríveis, abomináveis contra Deus. No entanto, o reino do norte, o reino de Israel, ele cometeu maiores atrocidades ainda. Quando nós lemos o livro dos reis, crônicas, nós geralmente resvalamos dentro disso. Uma hora o profeta está falando do reino do norte, uma hora ele está falando do reino do sul, e aí fica aquela bagunça toda na nossa mente. O que ele está falando? Agora o reino é mais Acabe, o outro rei é outro? Não. Nós estamos falando de 2 reinos, e agora nós estamos olhando para o reino do norte, um reino que optou por apostatar-se de Deus. O reino do norte, além de praticar várias coisas contra o Senhor, ele adotou como prática o culto a Baal. Baal, ele era tido pelos povos vizinhos de Israel, como os cananeus, como o grande Deus. Era atribuído a Baal o poder e o controle da natureza e da fertilidade. De maneira que pensar em acontecimentos naturais, como a chuva, a fertilidade, era atribuir essa dádiva a Baal como resposta de amor e cuidado aos seus adoradores. O povo de Deus, que tem na sua história, na sua biografia, uma história de poder, da manifestação do poder de Deus, como feitos de Deus abrir o mar para que o povo atravessasse, a conquista da terra prometida, o povo que viu o maná, que teve seus pais, que comeram do maná, que beberam água no deserto, que viveram um momento de proximidade com Deus, com a coluna de fogo. Esse povo optou em trocar a glória desse Deus para Baal. Ao cultuar Baal, o povo se desviou dos ideais de Deus. Além disso, o rei Acabe, para agravar ainda mais a situação, o rei Acabe casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e introduziu essa adoração ao culto a Baal. Seria mais ou menos o seguinte: nós atribuímos tudo ao nosso Deus como Criador. De repente alguém entra na igreja e fala: não é bem assim. Nós iremos adorar Jesus, mas iremos adorar outro tipo de divindade. Vamos adorar qualquer outra divindade, para dizer que nós somos um povo com a mente aberta, numa cultura plural. Vamos adorar a Jesus e vamos acender incenso aos mortos. E paulatinamente isso começou a ser disseminado ali na vida do povo de Israel. Práticas, de maneira que o culto a Baal era algo recorrente e algo comum. Diante desse cenário, o povo trocou a glória do Deus vivo, do Deus eterno, do Deus verdadeiro, para adorar um ídolo feito a partir da imaginação humana. A consequência desse pecado foi o declínio moral, político, social, econômico e espiritual do povo de Israel. Quando o povo apostatou-se de Deus, o declínio afetou todas as áreas. Não teve uma área que o povo não sofreu. Mas o povo estava cego, o povo estava dopado, o povo estava entorpecido pela sedução do culto a Baal. Você não precisa ter essa religiosidade
de vir todos os encontros do culto ao Deus verdadeiro. Sacrifício, não, para Baal há uma outra forma. Eles atribuíam a Baal a chuva, a dádiva da chuva, a fertilidade da terra. E eles começaram a cultuar e a disseminar isso. Está chovendo. É Baal que mandou chuva. Em nossos dias nós falamos que é São Pedro. Nós não. Algumas pessoas dizem que é São Pedro. São Pedro está mandando chuva. Naqueles dias era Baal. Baal está mandando chuva. Ah, olha só que colheita farta, graças a Baal. E agora entra em cena a figura do profeta Elias. Elias, o tesbita, diante desse cenário caótico, desse cenário de apostasia e declínio espiritual, Deus ele não levantou um exército para confrontar a nação de Israel. Deus levantou apenas um homem, o profeta Elias. Um homem que pouco se sabe sobre ele, como por exemplo, quem era sua família, sua formação. Não sabemos se Elias estudou na escola de profetas. Não sabemos se na casa dele tinham quadros com diplomas, doutor, mestre, pós-doutor, semideus ou qualquer outra coisa. Não sabemos quase nada de Elias. Apenas que o seu nome significa o Senhor é Deus. E que Deus o comissionou para ir falar ao rei Acabe que nos próximos anos não cairia orvalho e nem chuva, a não ser por intermédio da profeta dele, Elias. Embora seja muito difícil prever quais foram as expressões do rei Acabe, quando um homem, não com vestes reais, falando em nome de Deus, se apresenta a um homem poderoso como Acabe, não tem como prever como foi a cara, a reação dele. Eu imagino que Acabe, ao ouvir essas palavras, ele não deu crédito para aquilo que Elias estava falando. Talvez ele tenha no seu imaginário pensado: nosso Deus é Baal. Baal está por nós. Se Baal está por nós, quem será contra nós? E talvez esse possa ter sido o coro dos profetas de Baal e dos sacerdotes. Baal está do nosso lado, quem é contra nós? Pois bem, se Baal está do lado deles, se Baal está por eles, começou-se agora então um momento que em Israel não iria chover e nem ter orvalho. Começa-se um novo período na história do povo de Israel. O povo precisava de chuva, o povo clamava por chuva. Mas o que é interessante, que Deus ele faz questão de mostrar um outro detalhe, a vida de Elias. Quando Elias falou isso para o rei Acabe, a palavra do Senhor veio a Elias e mandou Elias para o leste e se escondesse perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Lá Elias iria beber a água do riacho e se alimentar de pão e carne trazidos de manhã e à tarde por corvos que Deus havia ordenado. Deus deu ordem para corvos levar comida para Elias. A situação poderia ficar pior? Sim, poderia ficar pior. Tempos depois o riacho secou. Se você acha que a situação de Elias estava complicada por receber comida de corvos, aves necrófagas, pão, agora a situação fica mais grave ainda. O riacho secou. Por que o riacho secou? Não tem chuva. Elias orou para que não viesse chuva. E não veio chuva. O riacho seca. Imagine só a tentação de Elias. Ele fala: Deus, só uma nuvenzinha. Aqui, ó. Faz uma poça. Deus, uma garoinha aqui. Preciso tomar banho. Estou há 3 meses sem tomar banho, sem pentear o cabelo, sem fazer a barba. Difícil, né? Nós paulistanos enfrentamos aí uma crise hídrica, né? E estamos enfrentando. Quem mora na região de Guarulhos, que nem eu, está sofrendo ainda, né? Não é racionamento, é restrição hídrica, isso aí, né? Nosso governador falou, bem falado. Elias, ele estava numa situação complicada, mas Deus não desamparou. O riacho secou, mas a provisão de Deus não.
Deus disse para Elias: vá imediatamente para uma outra região. Vá para Sarepta. Lá eu dei ordem para uma viúva pobre cuidar de você. Que coisa fora da lógica. Primeiro, a fora da lógica é como aves levavam comida para um homem de Deus. Não dá para entender. Também não dá para entender agora como Deus manda Elias para uma cidade, ali de Sidom, Sarepta, para que Elias recebesse o cuidado não de um rei, não de uma pessoa rica, mas de uma viúva pobre, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite para ela fazer a última refeição, para ela e seu filho esperar a morte. Deus tem um senso de humor tremendo, não é, meus irmãos? Como Deus, Ele tem um senso de humor maravilhoso. Ele nos prova ao extremo. Ele fala: faz isso, Deus. Se mandasse para o McDonald's, não dá. Mas agora, para aquela viúva, Elias foi. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Deus estava preparando Elias para que ele pudesse estar diante de um grande desafio que ele iria enfrentar. Deus primeiro trabalha em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Deus trabalha primeiro em Elias, para depois trabalhar através de Elias. O que nós podemos aprender inicialmente com essa lição, tanto dos corvos como da viúva pobre? Primeira lição que podemos aprender é que Deus está no controle e no cuidado da vida dos seus filhos. Ele ordenou corvos e uma viúva pobre para que fossem a fonte de provisão de Elias, enquanto ele, Deus, estava tratando a nação de Israel. O nosso sustento vem de Deus. O teu sustento, o meu sustento vem de Deus. O método que Deus vai usar para que o pão chegue na tua casa, compete a Ele. Talvez alguém aqui possa estar desempregado, e a última pessoa na vida que ele gostaria que levasse uma cesta básica para casa é um cunhado. E o cunhado não apenas levou a cesta básica, como pagou as contas atrasadas. A última pessoa no mundo que alguém poderia esperar para levar o pão para a mesa, talvez fosse um vizinho que você até distratou, tem rusga com ele no condomínio, e aquele vizinho, em secreto, acabou sabendo, e ele vai e não te expõe, e aquela pessoa que você menos esperava, ali do condomínio, te leva a provisão. Deus usa quem Ele quer. O meu sustento, o teu sustento vem de Deus. Deus estava cuidando de Elias, enquanto Israel estava sofrendo por causa dos seus pecados. A segunda lição que podemos aprender aqui com Elias é que Deus, Ele tira o foco de Elias para que Deus entre em ação. Embora Elias estivesse sofrendo pela falta d'água, Deus estava cuidando dele. E enquanto isso, o povo estava colhendo o fruto da desobediência para com Deus. Essa era a condição do povo. Deus cuidou do servo dele em meio à seca. Deus cuidou do servo dele em meio à fome. Mas aqueles que optaram por servir a outros deuses estavam colhendo grandes consequências. Agora, vamos olhar para o texto que foi lido. E vamos ver como o fogo dos céus, Deus ele trabalhou ali com relação ao seu povo. Depois de 3 anos e meio, Deus ele ordenou para que Elias se encontrasse com o rei Acabe. O encontro não foi aqueles encontros mais amistosos. Quando Acabe viu, Elias falou: você é o perturbador de Israel. E aí Elias, marrudo, preparado, retrucou: não, eu não sou o perturbador de Israel. Quem é o perturbador de Israel é você e teus pais que se apostataram do Deus verdadeiro. Elias, ele propõe um desafio. Qual é o desafio? Ele fala para os profetas de Baal apresentar uma oferta, e ele também, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. E aqui nós podemos aprender algumas lições com esse texto. A primeira lição é que Deus deseja que vivamos uma vida Deus não deseja que vivamos uma vida dividida na adoração.
Essa é a primeira lição que nós podemos aprender. O verso 21, nós podemos justamente ver Elias falando isso para o povo. Até quando titubeareis? Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui-o. O povo estava dividido em adorar Baal e o Deus de Israel. Tal divisão fazia com que o povo não adorasse verdadeiramente a Deus. Não tem como adorar a Deus servindo a Baal. Não tem como servir a Deus vivendo para agradar a si mesmo, ou qualquer outra coisa. Deus não quer que eu e você vivamos uma vida dividida. Se nós devemos adorar a Jesus, é a Jesus que nós devemos adorar. Mas há pessoas que estão divididas em sua adoração, em sua devoção. Divididas entre Jesus e sua família. Divididas entre Jesus e sua carreira. Divididas entre Jesus e o seu conforto. Se o seu conforto é tua prioridade, abandone Jesus, siga o teu conforto. Mas devo alertar você de uma coisa. Assim como o povo de Israel sofreu as consequências por aquilo que eles plantaram, se você optar por seguir a sua vida longe de Deus, você colherá as consequências. E as consequências não são as melhores. Sinto em dizer isso a você. Não viva dividido. Deus não quer que eu e você venhamos a viver uma vida divididos entre adorar a Deus e adorar aquilo que nos agrada. A segunda lição que podemos aprender com esse texto é que Deus convida o seu povo para se aproximar dele. No verso 30, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Vejam, o povo de Israel ficou praticamente a manhã e o início da tarde inteiro observando os profetas e sacerdotes de Baal. Isso sem dizer os 3 anos e meio que aqueles homens ficaram invocando Baal. Aquele povo ficou ali entorpecido. Eles não viram nada. Eles viram um monte de homens, 850, entre os profetas de Baal e os sacerdotes, em volta ali de um sacrifício, cantando, gritando, invocando, se mutilando, e não viram nada. Eles não viram nada. Ficaram ali o dia inteiro, ficaram 3 anos e meio e nada eles viram. E existe hoje muita gente olhando ao seu redor, para pessoas que não têm nada a oferecer, esperando algum tipo de faísca, quando na verdade somente Deus tem o poder de acender o fogo do nada. Talvez você esteja olhando para pessoas que não têm nada para te oferecer. Está cego, está dominado pelaquela situação. Você está congelado. Sabe quando você fica com medo e às vezes fica paralisado, não tem uma reação? Em vez de você sair correndo, gritar, rolar, chamar alguém, você fica ali parado, estático. O povo, ele estava ali, observando, nada. Cadê o fogo? O dia inteiro praticamente clamando e nada de fogo. Cadê o fogo? Talvez você possa estar observando, olhando para o local errado, ao lado de pessoas erradas, andando com pessoas erradas que estão influenciando a você destruir o teu casamento, destruir a tua família. Porque você está olhando para o altar errado. Você está olhando para as pessoas erradas. Você está reclamando da vida. Você vive se queixando de tudo e todos. Porque você está olhando cercado de pessoas erradas. Deus, ele convida o povo para se aproximar dele. Deus convida o povo, porque isso é o que ele faz. Ele fala, Jesus diz, venham a mim. E ao Jesus dizer isso, ao profeta Elias convidar o povo, ele estava preparando o povo para algo grandioso que iria acontecer. Quando Deus nos convida para ir para próximo dele, é porque coisas grandiosas estão para acontecer. Mudanças de vida, restauração, cura, milagres. O povo estava cego em seus pecados, mas Deus o convidou para se aproximar dele. A terceira lição que podemos aprender é que Deus deseja que restauremos o altar dele em nossa vida. O verso 30 e 31 vai narrar justamente que Elias,
ele reuniu algumas pedras e restaurou o altar do Senhor. O altar do Senhor, nos dias ali do profeta Elias, estava em ruínas. O profeta Elias pegou 12 pedras, onde cada pedra representava uma das 12 das tribos, representava cada uma das 12 tribos da nação de Israel, e construiu um altar em honra ao nome do Senhor. O povo queria ver fogo. Ficou o dia inteiro, a manhã inteira, a tarde inteira para ver fogo. Mas o fogo de Deus só veio depois que o altar de Deus foi reconstruído. O fogo de Deus não veio enquanto o altar estava em ruínas. O fogo de Deus veio quando o altar foi restaurado. Meus irmãos, há muitos aqui que têm o seu altar destruídos, em ruínas. A sua adoração a Deus está distante do ideal da palavra. São pessoas que buscam a Deus no momento da dor e da crise. São pessoas que querem ver o fogo de Deus, mas não são pessoas que se quebrantam diante de Deus e falam: Pai, eu quero restaurar o teu altar na minha vida. São pessoas que querem ver a sua família restaurada, mas eles não querem restaurar a sua vida com Deus. São pessoas que querem ver as suas finanças restauradas, mas eles não querem restaurar o altar dele com o nosso Deus verdadeiro. São pessoas que querem ver fogo, querem ver poder, mas não querem ter compromisso com Deus. Não tem como, meus irmãos. Nós queremos ver coisas grandiosas de Deus na nossa vida, se nós estamos ali mergulhados em pecados, cegos, deixando o altar de Deus em ruínas na nossa vida. Elias restaurou o altar do Senhor. Talvez aqui você hoje tenha que sair daqui com essa decisão de restaurar o altar de Deus na tua vida. Consagrar a tua vida a Jesus. Consagrar a tua família a Jesus. Consagrar o teu trabalho, tua profissão, teus estudos, teus filhos a Jesus. Mas muitos se atêm, muitos se acovardam disso, muitos se escondem nisso. Deus quer que nós restauremos o altar dele em nossa vida. O fogo veio depois que o altar de Deus foi reconstruído. Ou seja, primeiro Deus prepara o coração dos seus filhos, para que depois os seus filhos vejam o poder dele manifestado na vida dele. Porque se Deus mandar primeiramente o poder dele, você não vai reconhecer a glória dele. Você vai dizer: eu tenho um bom currículo, por isso eu consegui um emprego. Ah, eu tenho uma boa oratória, por isso eu consegui conquistar alguma coisa na vida. Eu tive sorte. Crente não tem sorte. Crente tem a bênção de Deus. Crente não tem azar. Crente tem a mão de Deus disciplinando e conduzindo a vida dele. Nós não cremos na sorte, no acaso. Nós cremos num Deus poderoso, meus irmãos. Se Deus não restaurar o altar da vida dele em nossas vidas, nós iremos atribuir a sorte. Eu tive sorte, olha só. E Deus não quer que nós usemos esse discurso: eu fui abençoado por Jesus. Porque é para Ele, por Ele, para Ele que nós existimos. A quarta lição é que Deus é poderoso para purificar os nossos pecados. Os versos 32 a 35, nós encontramos Elias restaurando o altar do Senhor. Embora vários estudiosos do Antigo Testamento, eles vejam ali o preparo de Elias, desde a lenha, desde ali do sacrifício, de cavar as valetas e de colocar água em abundância, como uma estratégia do profeta para dissipar qualquer hipótese de que alguém possa dizer: o que ele fez foi algo fraudulento. Eu enxergo ali naquele momento que o ato de Elias arrumar a lenha, preparar o sacrifício no altar, cavar uma valeta funda e encharcar o sacrifício com água, eu vejo que o profeta estava ensinando algo importante para o povo. Ou seja, não importa o quanto desajustado esteja a sua vida, as lenhas precisaram ser ajustadas. Não importa como a tua vida esteja desajustada, Deus é poderoso para ajustar a tua vida. Não importa quão profundo seja o pecado na tua vida, como ali as valetas, não importa, Deus é poderoso para restaurar a tua vida. Não importa
quão encharcado, imerso no pecado você esteja, o fogo de Deus, o poder de Deus, é tremendo para te purificar de todo o pecado. Não importa que direção os teus passos te levou para pecar contra Deus, Deus é poderoso para te perdoar, Deus é poderoso para te curar, restaurar por completo a tua vida, a vida dos teus filhos, a tua família, porque Deus tem prazer em trazer de volta para si os filhos dele. Deus tem poder para perdoar pecados, Deus tem poder. Elias, ele fez justamente questão ali de preparar o altar como um ato de adoração a Deus. E Deus, ele é gracioso para demonstrar o seu amor por nós. A quinta lição é que Deus deseja que o seu povo clame por ele. Deus poderia ter enviado o fogo dos céus para consumir o sacrifício assim que o altar fosse restaurado. Ele não poderia? Poderia. Mas Deus, ele se agrada em ouvir os seus filhos, que clamem por ele. Elias, ele clamou pelo impossível. Lembrem-se, 850 homens se mutilaram, dançaram, ficaram em transe, gritando, esperneando, rolando, durante quase um dia inteiro. E nada de fogo. E a água, e o sacrifício não estava encharcado, estava seco. Agora Elias, ele vai clamar pelo impossível. Ele vai clamar por fogo. Imagine como o povo deveria estar. Bom, se de um lado, aqueles homens, sacerdotes, os profetas de Baal, não conseguiram, eu acho que vai ser mais um dia perdido. E aí Elias ora, ele clama a Deus. E o que é interessante é que a oração de Elias foi uma oração simples, sem o uso de palavras místicas e de fácil entendimento. Observe a oração do profeta Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responda-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Essa foi a oração de Elias. Eu fiz essa oração em menos de 1 minuto. Não foi uma oração que demorou horas, dias. E nós encontramos que Deus ouviu a oração e mandou fogo. Meus irmãos, Deus, ele tem prazer em ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir o teu clamor. Talvez se você não estivesse numa situação adversa, talvez você não ia clamar a Deus com tanto fervor no teu coração. Não iria jejuar, não iria se quebrantar e se humilhar na presença de Deus. Mas, não para por aí o texto. Nós podemos ver que uma outra lição, que Deus primeiro envia o fogo para depois enviar água. Parece um contrassenso. Deus, ele primeiro envia fogo para depois enviar água. O povo de Israel, ele não precisava de fogo aos olhos deles. Eles precisavam de água. Eles estavam ali reunidos no Monte Carmelo, por quê? Porque durante 3 anos e meio não choveu. Eles queriam água, eles precisavam de água. E Deus, ao invés de mandar água, primeiramente ele manda o quê? Fogo. Deus, ele mandou primeiro fogo, para depois enviar a bênção. Deus sabia que, de fato, o povo precisava de água. Mas, se o povo recebesse primeiro a água, eles não se voltariam para o Senhor, pois teriam suas necessidades fisiológicas saciadas. O povo precisava se converter, e somente através de uma demonstração clara do poder de Deus, é que o povo se converteria. O fogo antecedeu a bênção. O arrependimento do povo de Israel com o seu Deus era muito mais importante do que a própria subsistência do povo. Se Deus tem a seguinte opção,
de permitir que a prova continue na minha vida e na tua vida, mas por intermédio da provação eu vou me quebrantar na presença dele, adivinha o que ele vai escolher? Que através dessa prova eu e você nos humilhemos na presença dele. Porque ele quer trabalhar em nós. Porque ele sabe que se nós recebemos primeiro a bênção na nossa vida, e o nosso coração não se converter a ele, nós iremos dentro de pouco tempo blasfemar contra o nome de Deus. Quantos casais não oram, Deus me dê um filho, e Deus dá um filho. E depois que o filho nasce, eles cultuam a bênção, e não aquele que deu a bênção. O filho é que controla. Não servem mais a Deus. Não adoram mais a Deus como adoravam antes. Filhos são bênçãos, não maldição. Mas algumas pessoas acabam adorando a bênção, e não aquele que dá a bênção. Deus, ele primeiro enviou fogo, porque ele sabia do coração duro do povo de Israel. E Deus muitas vezes na nossa vida envia o fogo, antes de nos abençoar. Porque ali, naquele momento, eu e você, vamos ser confrontados. E quando nós recebemos a bênção, nós iremos dizer, não foi a sorte, não foi o acaso. Não foi porque eu sou um bom filho, fui um bom empregado, que eu fiz um network aqui, que eu consegui uma recolocação no mercado de trabalho, não. Foi a mão de Deus sobre a minha vida. Meus irmãos, Deus está nos peneirando, para que nós, ao recebermos as bênçãos dele, possamos fazer justamente a última lição, dar a Deus toda a honra e toda a glória. O verso 39 diz justamente isso. Quando o fogo de Deus veio, o povo reconheceu que aquilo era a obra de Deus, que foi a 7ª lição. Deus não divide a glória dele com ninguém. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse foi o clamor do povo com o rosto no chão. O povo não viu a chuva, mas viu o poder de Deus. O povo não recebeu a bênção, mas o povo se converteu. O povo glorificou a Deus. Deus quer trabalhar em nós. E é mesmo em meio às duras provas que nós podemos glorificar a Deus. Não recebemos as bênçãos, mas nós vemos o poder de Deus e nós podemos dizer, o Senhor é Deus na minha vida. É Ele que cuida de mim. O povo de Israel havia se afastado do Deus verdadeiro para seguir ídolos feitos por mãos humanas, que nada podem fazer. Este mesmo povo sofreu durante 3 anos e meio nas mãos de falsos profetas, como consequência da sua apostasia. O povo também viu, como seus próprios olhos, os profetas e sacerdotes de Baal clamando por horas, para que enviasse fogo e nada. E assim, durante todos esses anos, o mesmo povo que rejeitou ao Deus de Israel, é agora o mesmo povo que diz, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Meus irmãos, Deus envia fogo dos céus? Essa foi a pergunta que eu iniciei a mensagem de hoje. E ao longo dela, nós observamos que Deus pode enviar fogo dos céus para libertar o seu povo da idolatria. Todavia, Deus ele enviou nos últimos tempos algo muito mais extraordinário do que o fogo dos céus. Ele enviou seu Filho amado, Jesus, para morrer, sofrer em nosso lugar. Talvez alguém aqui queira ver fogo dos céus, como algo extraordinário. Mas algo que é muito mais extraordinário do que o próprio fogo dos céus, é a vinda do Filho do Homem, o Filho de Deus a esse mundo. Isso é algo extraordinário. E é isso que Deus deseja que nós venhamos a compreender. Deus faz coisas extraordinárias. Deus enviou seu Filho a esse mundo decadente para resgatar um povo cego espiritualmente, sedento pelas águas dessa vida, águas sujas dessa vida, e que infelizmente vive iludido por profetas de Baal dos nossos dias. Jesus não é apenas a fonte de água da vida, Ele é o Salvador do mundo.
Numa analogia com os pontos dessa mensagem, os 7 que eu apresentei a vocês, nós podemos aprender o seguinte: Jesus, ele não deseja que eu e você vivamos divididos em nossa adoração. Ou você adora Jesus, ou não adora Jesus. Jesus, ele nos convida para nos aproximar dele. E nos evangelhos nós encontramos muitas vezes esse convite: vinde a mim. Jesus deseja restaurar a nossa comunhão com o Pai, o nosso altar. Jesus é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Jesus nos ensinou a orar em seu nome. E Jesus nos trata, nos cura, antes de nos abençoar. Portanto, podemos chegar a uma conclusão, que é essa frase: Jesus é muito mais poderoso do que o fogo que desceu dos céus e consumiu o sacrifício no altar nos dias do profeta Elias. Jesus é o Criador do fogo. Jesus criou o fogo. Ele é mais poderoso do que o fogo, porque Ele criou o fogo. Portanto, se na tua vida você quer ver algo extraordinário, deixe Jesus assumir o controle da tua vida. Creia, esse fogo que talvez você queira buscar, sem Jesus, pode te levar para o altar errado. Mas quando eu creio que Jesus é mais poderoso do que o fogo, porque Ele é o Criador do fogo, eu o adoro, eu o sirvo, eu o amo. Fogo dos céus, o que você está esperando para se render a Jesus, restaurar o teu altar? Hoje pela manhã você ouviu várias colocações nessa mensagem. Talvez alguma delas possam ter tocado em algum particular da tua vida. Diante disso, eu quero convidar você agora, em oração, tomar a decisão que compete somente a você a tomar. E depois iremos orar juntos. Podemos fazer assim? Ore, eu irei orar e juntos iremos encerrar esse momento orando. Nós iremos orar juntos agora. E há momentos na nossa vida que estamos fracos. Elias estava sozinho. Mas Deus mostrou para ele que ele não estava sozinho. Deus estava com ele. Talvez você tomou uma decisão e queira que oremos juntos com você. Talvez hoje você não quer viver mais dividido. Quer entregar sua vida a Jesus. Começar uma caminhada com Ele. Talvez o teu altar está destruído, cheio de pecado. Aquelas valetas é a profundeza do teu pecado, a nojeira desse mundo. E hoje você quer falar: Pai, me purifica com esse teu fogo de poder. Talvez você está adorando mais uma bênção que Deus te deu, seja uma casa, um filho, um carro, um emprego. E Deus fala: filho, acorda. Eu não divido minha glória com ninguém, nem com emprego, nem com nada. E você, caso queira que oremos por você, onde você está? Se você quiser ficar em pé, só para saber com quem, por quem estamos orando, vai ser um prazer orar com você. Mas fique à vontade. É um momento muito particular entre você e Deus. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, talvez alguém aqui possa estar procurando algo extraordinário fora da tua palavra. E está batendo de porta em porta, de religião em religião.
tentando encontrar esse algo extraordinário. Há outros, meu Pai, que já te conhecem, mas também estão de porta em porta, de igreja em igreja, procurando algo extraordinário. Quando o maior feito extraordinário tu fizeste naquela cruz, ó Pai, e não na cruz, mas quando o Senhor rolou aquela pedra daquele túmulo, meu Pai, demonstrando o teu poder sobre a morte, demonstrando o teu poder, ó Pai, sobre toda a criação. Santo e bendito Deus, existem irmãos aqui hoje, Pai, que estão vivendo dias difíceis e estão sendo tratados, ó Pai, pelo Senhor, recebendo a provisão através dos corvos da modernidade. Glória a Ti por isso, meu Pai. Há outros que estão com o altar destruído. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que os altares hoje que forem construídos sejam para a honra e glória de Jesus. E que nossa presença possa estar, ó Pai, aos pés do Senhor, no altar do Senhor, crendo que o Senhor faz uma obra de poder, ó Pai. Pai, cuide desses irmãos que de alguma maneira sofrem e clamam por Ti em alguma área da vida. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.